Produto ou resultado de lucro, rendimento e proveito. Infoproduto é uma informação digital que pode ser vendida gratuitamente pela internet. O infoproduto tem diversas vantagens, sendo elas o baixo custo de produção, o frete ser gratuito e além disso poder ser feito em sua própria casa por amadores e a demanda é constante e alta. Exemplos de infoprodutos são e-books, revistas online, podcasts e vários tipos de vendas pela internet que sejam gratuitas. As desvantagens do infoproduto é que as taxas de conversão têm que ser maiores que as digitais. Infoproduto é um produto que compartilha conhecimento, gera aprendizado e envolvimento. A transformação digital, as mudanças no comportamento do consumidor e o boom do comércio eletrônico impactam não apenas as vendas de produtos tradicionais, como roupas e equipamentos eletrônicos, mas também a forma como as pessoas consomem o conteúdo e a informação. Foi a partir desse movimento que o mercado que a venda de infoprodutos começou e se tornou uma oportunidade de negócio. Alguns exemplos são o e-book, podcasts, audiobooks, eventos ao vivo e online, videoaulas, que está muito presente na nossa situação atual do mundo, e também cursos online. Já parou para pensar sobre a influência das redes sociais e da internet em nossas vidas, especialmente na nossa comunicação? A comunicação é de extrema importância no nosso cotidiano. Em um mundo onde somos dependentes economicamente e socialmente, existe a necessidade de trocar e compartilhar informações com alguém. Em nossa sociedade, aquele que não se comunica perde conhecimento e grandes oportunidades. Com o surgimento da internet e das mídias sociais, a comunicação deixou de ser algo ilimitado e devagar. Um grande fluxo de informações são compartilhadas rapidamente, alcançando um grande número de pessoas. As fronteiras foram quebradas, já que é possível se comunicar de forma rápida e fácil com qualquer pessoa em qualquer país do mundo. Esse desenvolvimento nos meios de comunicação permitiu também um grande desenvolvimento humano. A maioria dos usuários deste conglomerado de redes em escala mundial, o acesso a elas passou a ser uma necessidade constante. Pelas estatísticas, com a quantidade de acesso por dia, podemos constatar que as redes sociais deixaram de ser apenas uma forma de manter contatos. Elas passaram a ser fonte de informação, atração de novos clientes, publicidade, oportunidade e também lazer. Nas redes sociais, cada indivíduo tem sua função e identidade cultural. Sua relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que representa a rede e a criação de grupos de interesse, como esporte, cultura, entretenimento, educação, entre outros. Atualmente, temos a formação de uma nova sociedade, a qual denominamos de aldeia global. Ela exerce influência direta no comportamento social, e o comportamento social também exerce influência sobre ela. E se alguém acha que não é influenciado pelo que está nessas mídias, se engana. As mudanças vindas desse meio afetam diretamente o cotidiano, a forma de agir e também a de pensar das pessoas. Nos dias de hoje, estamos tão inseridos no mundo online da internet, no mundo das redes sociais, que não percebemos as mudanças gigantescas na sociedade. Diversos estudos médicos indicaram que parte da problemática em torno da ansiedade ou do mal do século, denominado depressão, se dá por conta do uso excessivo das redes sociais. As pessoas estão dormindo menos, pois não se dão conta de que ficaram horas e horas curtindo fotos e vendo stories no Instagram, servindo como um escape dos problemas que tiveram no seu dia e fizeram com que o famoso 10 minutinhos se tornasse de repente mais de 1h30. Os cientistas explicam que, para o cérebro, os estímulos rápidos são bem mais atraentes que os estímulos que demoram mais para nos satisfazer. E é de um lugar muito semelhante a esse que nasce o vício em drogas, cigarros e bebidas alcoólicas. O fato é que esses estímulos são desenhados minuciosamente por profissionais para que você nunca pare de mexer no celular. Tudo é planejado, as cores, o ícone do aplicativo, as opções de filtro diferenciadas, as funções, etc. E tudo isso com apenas um objetivo: de vender coisas que você não precisa, te socando anúncios o tempo todo. Assim, no fim do dia, quando percebemos a nossa burrice, nos sentimos um lixo por não fazer nada produtivo.
A capacidade de se viver no presente e aceitar a espontaneidade vai se engessando até perder oportunidades reais de troca. Comportamento social. Pessoas e organizações também utilizam as redes sociais para se promoverem. Isso tem levado artistas a divulgarem seus trabalhos por meio do microblogging, mantendo assim um maior contato com seu público. Organizações motivadas por essa nova maneira de se fazer publicidade passam a fazer propagandas de seus produtos e fornecer maiores ofertas para seus clientes através das redes sociais. Cada rede social traz um objetivo para públicos específicos. O Twitter tem atraído perfis de consumo por informações mais rápidas, e o diferencial de quem segue é o time proposto por esta rede, que muitas vezes postam informações no microblogging, antes mesmo de serem publicadas em portais de notícias. E outras características que essas mídias sociais trouxeram foi a acessibilidade de pessoas comuns de terem voz e expressarem suas opiniões. As redes sociais possuem muitos benefícios. Os negócios das redes sociais são muito úteis e benéficas. Elas ajudam a alcançar um número maior de pessoas e, assim, faz com que sua marca ou empresa cresça e lucre mais do que o normal. O marketing tem se expandido e se tornou uma das maiores opções para os negócios e vendas. A internet é a maior fonte de informação, com a sua velocidade e rapidez. Ela te dá informações em tempo real e você fica por dentro de tudo com poucos cliques. As redes sociais também têm seu lado negativo. As chamadas fake news são parte disso. A disseminação de mentiras e informações inverídicas não é algo recente. A proliferação de boatos não é uma prática nova entre seres humanos. Todavia, essa conduta ganhou proporções ainda maiores com os avanços advindos da tecnologia. Um episódio de destaque que serve para exemplificar a divulgação de boatos e fatos inventados é o da disputa presidencial norte-americana, ocasião em que as notícias falsas a favor de Donald Trump ganharam a rede mundial de computadores. A exposição da imagem de uma pessoa ou de empresas, de seus gostos, de atitudes a serem tomadas, são outros exemplos de malefícios que as redes sociais causam na comunicação humana. Por não observar tais problemas e deixar-se levar pelas vantagens dessas mídias sociais, adolescentes, por exemplo, podem ser vítimas dessa exposição exagerada. Grande parte das redes sociais permite uma relação aberta entre os usuários. Muitos perfis chegam a ser falsos, criados para atingir diversos objetivos que podem prejudicar vários usuários. No caso de uma organização que recebe um comentário negativo, esse pode ser visualizado pelos seus concorrentes e usado de forma prejudicial para a organização que o recebeu. As redes podem contribuir ainda para a difusão de pedofilia, racismo, tráfico de drogas e diversas comunidades que incentivam tais práticas. E isso é o lado pior da rede social. Atualmente, é possível perceber as grandes mudanças sociais provocadas pela internet, em razão do advento de novas formas de interação entre as pessoas. A divulgação de informação em diversos formatos possibilitará às empresas um novo jeito de disseminar sua marca e maximizar seus lucros. Essa nova forma de divulgação, conhecida como marketing digital, é uma das maiores estratégias de propaganda, que consiste na arte da persuasão. Nesse contexto, os chamados influencers digitais ganham destaque pelo extremo poder de convencimento sobre os consumidores, se destacando na internet pela sua capacidade de empatia e persuasão social. Tem como característica a propagação de opinião pela divulgação diária de conteúdos publicitários, o que detém a sua habilidade de criar e moldar opiniões alheias. O público que está no meio digital se identifica com os influenciadores, tendo mais chances de seguir o que eles dizem. Essa persuasão já começa entre os assessores e influenciadores, que devem se convencer de que aquele produto deve ser útil para o seu público, já que nada adianta divulgar um produto que não se relaciona com o conteúdo do influencer e o seu público-alvo, apenas por dinheiro. Assim, os influenciadores possuem grande relevância na divulgação e indicação de produtos e serviços. Porém, uma possibilidade advinda desses novos padrões se trata da responsabilização em razão da recompensação destes.
importante destacar desde o início que existem dois tipos de sociedade. A primeira é a sociedade de moda e a segunda é a sociedade de costumes. E segundo Lipovetsky, a sociedade de costumes é uma sociedade mais voltada para as questões históricas do lugar e do povo. Então, eles não se importavam muito com o modismo em si. Eles davam mais valor a tradições, a história, a simbolismos em geral. E essa sociedade, ela durou principalmente durante a Idade Média e a Antiguidade, onde a moda não existia, as pessoas usavam o mesmo tipo de roupa e não haviam barreiras para serem rompidas nesse sentido. Por exemplo, as pessoas usavam o mesmo tipo de roupa e não utilizavam disso para poder se expressarem, para poder falar um pouquinho sobre se passar uma imagem adiante. Todo mundo se vestia igual. Por exemplo, no Egito, eles usavam a toga, e a toga servia tanto para homens quanto para mulheres, e essa peça de roupa perpetuou por quase 15 séculos. E lá na Grécia também tinha o peplo, que é feminino e que é aquela peça de roupa que a gente imagina quando pensa em uma mulher grega. E ela durou desde o início da Grécia, a origem da Grécia, até 6 anos antes de Cristo. E isso é muito tempo. Já a sociedade de moda é uma sociedade mais voltada para o presente, para o individualismo, a mudança, o consumo e a quebra de tradições. É uma sociedade que teve início na metade do século XIV e que ocorreu por causa da diferenciação das roupas entre homens e mulheres. E para os homens, as peças eram curtas e justas, e para as mulheres as peças de roupas eram longas e ajustadas. E isso valorizava muito os atributos físicos e as diferenças de corpos. A moda é presente em tudo no nosso dia a dia e ela começou a se manifestar aqui, através de móveis, de objetos, de artistas, de obras de artes, das linguagens e modos das pessoas. E isso era uma coisa pensada, ela era planejada, coisa que antes não acontecia na sociedade de costume. Outra coisa é que os fatores políticos, sociais, culturais permitiram que isso acontecesse. E uma época muito importante para isso foi o Renascimento. No século XXI ganhou vários estilos por causa da Primeira Guerra Mundial. As mulheres começaram a usar cortes de cabelo curto e começaram a usar vestidos acima do joelho. As mulheres começaram a se cuidar mais, a visitar mais salões e na época a moda de cor de cabelo mais utilizado era platinado. Bom, com a Segunda Guerra Mundial também mudou muito o estilo delas, elas começaram a usar roupas de tecido sintético. Bom, o tema espaço virou moda na época e os estilos de hippie também passou a ser muito usado pelas pessoas. Bom, nessa imagem dá pra ver que o tipo de vestido que elas começaram a usar na época e os decotes que elas também passaram a utilizar. Já nessa outra foto mostra o cabelo e o corte de cabelo que elas utilizaram. Bom, a moda do 21 ela não procura inovar tanto assim. Ela está à busca de reciclar algumas tendências de épocas passadas, além de que as pessoas estão à procura de peças mais elegantes e que já têm uma função para o seu local de trabalho na maioria das vezes, onde os tecidos que os fabricantes produzem já têm alta tecnologia para serem úteis tanto para serem elegantes quanto funcionais e práticas. E por mais que muitas pessoas são consumistas na parte de roupa, muitas pessoas ultimamente estão tendo consciência e estão evitando de ficar comprando muita roupa e utilizando o que está velho, entre aspas, e parado no seu guarda-roupa para fazer um bem maior e melhor para o mundo. Existem 7 estilos universais, que é o esportivo, o tradicional, o refinado, o romântico, o criativo, o sexy, o dramático. E é isso. E cada estilo ele tem um ponto-chave, um detalhe na roupa que traz a mensagem que quer passar para o mundo. Com o desenvolvimento
comércio, foram surgindo novas classes sociais. E uma dessas classes eram os chamados os novos ricos, que eram comerciantes que foram enriquecendo ao longo dos anos. E esses comerciantes, os novos ricos, começaram a usar tecidos e joias e esbanjavam essas coisas para poder mostrar mesmo que tinham dinheiro e a sua importância. Com isso, os nobres se sentiram muito iguais a essas pessoas e queriam fazer uma distinção do vestuário. E com isso, eles criaram as regras. Eles criaram regras para poder limitar o que cada pessoa poderia usar de acordo com a sua classe social. Só que isso não funcionou muito bem. O que acontece é que isso não funcionou muito bem porque as pessoas simplesmente não seguiam essas regras. A única classe que realmente seguia eram os escravos, porque eles eram escravos e faziam o que eram mandados a fazer. Então eles não tinham muita escolha. E essas regras, elas foram passadas para Itália, França, Espanha, para vários lugares, mas, como eu já disse, não teve muito efeito. E os camponeses eram uma classe social que não sabiam disso. A moda para eles só foi chegar muito tempo depois. 5 nomes muito importantes para a história e a evolução da moda. A primeira é Gabrielle Chanel, também conhecida como Coco Chanel. Segundo é Gianni Versace e Donatella Versace, que é o criador da Versace, a marca que nós conhecemos, e a irmã dele, que seguiu com a marca depois do assassinato dele. Também teve a Carmen Miranda, brasileira, a Audrey Hepburn, que foi uma modelo e também a atriz, teve grande importância, introduziu várias tendências na moda e muito importante, e também o Louis Vuitton. Gianni Versace nasceu no interior da Itália, numa cidadezinha pouco desenvolvida, e desde novo ele já começou a ajudar a mãe dele no ateliê dela. Ele ajudava ela com costura e também com desenhos. Quando ele tinha 25 anos de idade, ele foi convidado por uma confecção grande da época para poder criar uma coleção inteira, com o nome dele assinada por ele. E nessa época ele foi morar em Milão, que é um epicentro da moda, e ele estourou. Ele começou a ser reconhecido, começou a ganhar mais destaque e espaço no mundo e no mercado da moda. Em 1978, ele decidiu abrir a própria marca, junto com a irmã e com o irmão dele. E ele sempre foi muito polêmico. Ele usava cortes extravagantes, misturava diferentes tipos de tecidos, cores muito exuberantes e extravagantes também. Uma vez ele falou que o Armani vestia as esposas e ele vestia as amantes. Ele conquistou o coração da elite. Em pouco tempo, as roupas dele já estavam sendo usadas em eventos da alta sociedade, em balés, coisas incríveis. Só que em 1997, ele foi assassinado na porta da casa dele e a irmã dele tomou as rédeas da empresa e deu continuidade ao império que ele construiu. Desde muito tempo, a moda rege os costumes e culturas de uma sociedade, mas agora, mais do que nunca, com o advento da internet e das novas tecnologias, ela tem chegado cada vez mais longe e influenciado cada vez mais áreas e pessoas. Um exemplo claro disso é que quando sai uma tendência nova, o primeiro lugar que você vê ela é na internet. E digo mais, muitas pessoas que quando acabam de ver uma tendência nova sendo lançada na internet, vão logo correndo comprar para atualizar seu guarda-roupa e não ficarem fora de moda para não serem chamadas ou criticadas como barangas em algumas bolhas sociais. No momento de escolher uma roupa para o trabalho pode parecer apenas como mais uma função rotineira. No entanto, é bom dar atenção na maneira como você veste e como isso se adapta ao ambiente profissional. O estilo pode influenciar de maneira positiva ou negativa.
no seu resultado profissional e muitos estudos apontam para esse fato nas empresas ou em diferentes segmentos de mercado. O ponto principal é conhecer o lugar onde você trabalha e usar o bom senso para determinar o padrão de sua vestimenta. Não faz muito sentido trabalhar de terno e gravata em uma startup de comunicação em que os trabalhadores são, em maioria, jovens que acabaram de sair da faculdade, e muito menos ir de bermuda e chinelo em alguma empresa de advocacia. De acordo com a empresa da Office Team, a empresa norte-americana especializada em recrutamento profissional, o guarda-roupa é um fator fundamental. O levantamento feito com cerca de 1.000 gerentes apontou que 80% desses profissionais concordam com o jeito de se vestir influência na hora de alguém ser promovido. É bom não contar com a sorte. Provavelmente seu chefe não se encaixará nesse 20% que não dão muito valor às suas roupas no ambiente de trabalho. Se eu tenho candidatos para uma vaga com desempenhos parecidos, formação e perfis alinhados, mas um deles está melhor vestido, escolha o que se apresenta melhor, de acordo com Deborah Goulart, profissional em recursos humanos. Ainda com tantos cuidados para estar vestido de acordo com onde se está situado, é possível criar uma proposta que condiz com o seu estilo através de detalhes como as cores, modelagens, acessórios, entre outros. Pessoas como mulheres que têm um estilo sexy, por exemplo, no trabalho podem usar peças que marcam mais sua silhueta, porém de uma forma comportada, salto alto, acessórios, perfume marcante, maquiagem, etc. Para os homens, a mesma ideia vale, podendo postar em anéis, relógios, tecidos mais finos ou despojados. Há algum tempo, a moda ela era algo muito único, onde buscava um corpo perfeito, ou seja, um tipo de vestimenta que focava nos bustos e que possuía uma cintura fina com um vestido mais longo. Atualmente a moda ela é algo mais mais plural, ou seja, qualquer pessoa tem o direito à moda. As principais marcas influenciadoras são a Louis Vuitton, a Nike, a Gucci e a Versace. Ambas são marcas famosas e de luxo. O importante, um interessante ponto da moda é a moda étnica, ou seja, que são as diferentes culturas de diferentes locais que influenciam nos tipos de vestimenta, como diferentes tipos de acessório, estampas, entre outros. Dentre os principais eventos da moda estão os desfiles da Victoria's Secret, que atualmente eles não estão mais acontecendo, principalmente pelo agravamento da pandemia e também pela busca do corpo perfeito que os desfiles tinham. Atualmente isso mostra como a aceitação de diversos tipos de corpos na moda. Cidades com mais influência no mundo da moda. As cidades são Paris, Nova York, Dubai, Milão, Roma, Las Vegas e Barcelona. Mas o que se mantém em top 1 é Paris, então vou comentar um pouco mais sobre ela. Paris é onde tem os maiores desfiles do mundo de moda, com as marcas de alta costura. Para que as marcas sejam consideradas de alta costura, precisam de regras, e eu vou falar um pouco mais sobre ela. As regras se mantém que esteja localizada em 3 ruas principais de Paris, que é a Georges V, Elysée e também tem a Montanha. Além de que os vestidos têm que ser todos manualmente, ou seja, nada de máquina. Os vestidos têm que ser todos sob medida. Tem que ser costurado diretamente do manequim todas as peças de roupas. E também precisa haver um perfume por cada casa em Paris. E além de mais, essas 3 ruas é que formam o Triângulo de Ouro.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa e eu tô aqui para falar um pouquinho para você sobre criatividade e inovação na comunicação em jogos. Bom, durante a década de 80, vários consoles surgiram e desapareceram no efervescente cenário da indústria do entretenimento digital, além daqueles que simplesmente se mantiveram. Dentre os mais vendidos se destacavam o Atari, o Intellivision, o ColecoVision, o PC Engine e vários outros. Enfim, a experiência da atualização dos jogos eletrônicos no PC trouxe uma gama de recursos novos para os jogos eletrônicos, mas não somente isso. Todo esse potencial comunicativo era percebido também por aqueles desenvolvedores de computadores, provocando a indústria de PCs no sentido de expandir para todo o dispositivo aquele modo de participação e verificação nos jogos. Todo esse potencial comunicativo era percebido também por aqueles desenvolvedores de computadores, provocando a indústria de PCs no sentido de expandir para todo o dispositivo aquele modo de participação verificado nos jogos, aquela experiência mediada por linguagem que articulava imagens e sons através da participação ativa do usuário. Desenvolve-se a partir disso o conceito de multiplayer, sistema do qual múltiplos usuários participam do mesmo jogo, dando origem à prática coletiva e simultânea em um mesmo jogo. Obviamente, nesse instante estão apenas surgindo experiências, mas essas serão as sementes das práticas coletivas de âmbito mundial, como por exemplo Diablo 2, Ultima Online e Quake 2, através da rede internet. Quando o assunto é a comunicação no mundo dos jogos atualmente, podemos incluir uma variedade interessante do que se trata em meios de comunicar. Mesmo que tenha mudado muito, muitos dos métodos antigos ainda são utilizados no nosso cotidiano, como o chat, comunicação visual, que hoje pode ser considerado ainda melhor que antigamente, com novos recursos e comandos que possibilitam uma variedade enorme de opções dentro do jogo ou da partida em si. Outro recurso muito interessante que evoluiu bastante é a comunicação interativa, como os emotes e as danças, que antigamente eram gerados a partir de comandos no chat e hoje podem ser executados com apenas um botão. Essas mudanças deixam clara a grande evolução nos meios comunicativos dentro de jogos, porém esses recursos já existiam no passado e apenas evoluíram, e por isso devemos comentar os novos recursos que foram adicionados para ajudar nos meios comunicativos em jogos competitivos, como o Voice, que é um sistema que permite que usemos o nosso microfone para nos comunicar em uma mensagem falada em tempo real, sendo esse método mais rápido para comunicar uma mensagem para os outros jogadores, o que tornou jogos competitivos ainda mais competitivos, já que as estratégias são feitas na hora. Outra novidade interessante no meio comunicativo em jogos são os botões de comando que dão acesso rápido a recados pré-informados, que geralmente contêm informações relacionadas ao objetivo do jogo. Esses atalhos são representados visualmente de forma de uma roleta, com os possíveis recados de uma forma simples, para que todo tipo de informação fique organizada. Os problemas nas comunicações dentro dos jogos se dão pois muitas pessoas que estão jogando ou apenas conversando podem ficar bravas com algum acontecimento dentro do jogo, como perder uma partida ou morrer em algum caso, e assim começa a xingar as outras pessoas e descontar nelas, ou até mesmo em amigos e pessoas que possam estar se comunicando em chamada. Isso às vezes pode ser bem perigoso, pois pode afetar uma pessoa dependendo do jeito que a outra falou, como um xingamento ofensivo ou algo que diminua alguém. E isso pode se acontecer com a pessoa que foi afetada querer fazer algo com si mesmo, ou até mesmo ficar bem triste com o que foi falado a ela. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo canais de comunicação que seriam externos ao próprio jogo. O Skype e o Discord são exemplos que até hoje são muito utilizados, pois atendem à temática de você conversar com seu amigo enquanto estiver jogando, trabalhando ou apenas para trocar a vida. Onde hoje é muito abordado em empresas ou qualquer tipo de venda, o Discord inicialmente foi criado apenas para o jogo MOBA, Fates Forever. Não tinha quaisquer objetivos de tornar-se um aplicativo de voz. Era para o Discord receber o nome de Wyvern, devido à sua antiga função. Plataformas digitais como Steam, Origin e Battle.net, entre outros aplicativos, fornecem serviços
serviços facilitados como atualização automática de jogos e preços acessíveis aos usuários. Os problemas nas comunicações dentro dos jogos podem ser resolvidos através de denúncias ou ações efetuadas pelo próprio jogador, como mutar, silenciar, denunciar ao finalizar uma partida e desabilitar o chat. Normalmente, as plataformas digitais oferecem prêmio como meio de vantagem aos usuários comuns. Visto isso nos aplicativos Twitch, Discord, Spotify, Zoom, dentre vários outros. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Música. Música é uma palavra de origem grega, vem de música e técnica, a arte das musas, e se constitui basicamente de uma sucessão de sons entremeados por um curto período de silêncio, ou organizado ao longo de um determinado tempo. Assim, é uma combinação de elementos sonoros que são percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som, tais como altura, intensidade, timbre, que podem ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias. A música afeta o cérebro humano de maneiras infinitas, de experiência do prazer e alegria ao som, a lembranças de eventos autobiográficos, a música através do movimento. A música impacta os humanos de forma constante e significativa, apresentando uma relação entre a música e o cérebro praticamente universal. Impactos no sentimento e no biológico. Estudos apontam que sexo, drogas e músicas atuam da mesma via de recompensa do cérebro, gerando prazer equivalente em ambos os casos. No estudo realizado, voluntários receberam naltrexona, uma droga responsável por bloquear o receptor opioide, tendo um impacto neutralizante geral nos participantes. A equipe ficou surpresa ao descobrir que, por eles terem sentido um vazio em oposição à experiência de negatividade. Com base no estudo, podemos comprovar que a música causa o efeito da dopamina, que é o vício, onde nos prende à música, mas ainda é um tipo de tratamento que pode nos ajudar quando precisamos, ou seja, quando nós estivermos mal, quando precisamos pensar, na maioria das vezes a música ajuda. Cantores e performers conseguem expressar suas emoções apenas através de movimentos corporais, como movimentos de cabeça. Assim, antes mesmo de começarem a cantar, eles conseguem transmitir para o seu público o que estão sentindo. Claramente, a música contribui muito para a emoção humana e a exibição de emoção. E, no entanto, pode ir mais longe e influenciar a identidade pessoal, sendo assim um poderoso gatilho para pensar sobre o passado e aí ativando diferentes aspectos da emoção, permitindo a conjuração da música, despertando uma imagem de certa época ou características da música como um todo. Fala galera, eu vou falar um pouco sobre a música, sobre a evolução da música ao longo da história. A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons na natureza. No Egito Antigo, a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Tote, que outro deus, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento da rádio. Novas tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical ajudam a popularizar esta linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. A evolução da música no Brasil. A música no Brasil surgiu a partir de influências de europeus, indígenas e africanos.
A chegada desses povos trouxeram novos estilos de expressar a arte musical, por danças e novos instrumentos. A música começou a desenvolver no Brasil com a chegada da família real, no século XVIII. Na cidade do Rio de Janeiro, estabeleceu a Biblioteca Musical da família Bragança. No século XX, vários estilos musicais foram desenvolvidos no Brasil, como samba, MPB e bossa nova. Atualmente, muitos estilos musicais predominam no país: axé, bossa nova, choro, forró, frevo, funk, gospel, lambada, MPB, pagode, samba, sertanejo e outros vários estilos. Ação do streaming de música. O streaming de música, desenvolvido em meados dos anos 2000, revolucionou a indústria da música porque, até a década de 1980, o mercado fonográfico era concentrado pelas gravadoras majors, que mantinham total controle sobre a gravação e todas as formas de distribuição. Com o desenvolvimento da tecnologia digital, as relações entre artistas, intermediários e consumidores finais foi reconfigurada, criando uma comunicação direta entre os dois polos da cadeia de produção, o artista e o consumidor final. Por possibilitar o acesso de grande quantidade de arquivos de forma prática, funcional e inovadora, não demorou muito para que grandes empresas passassem a investir na nova tecnologia. Em 2014, empresas como YouTube e Amazon desenvolveram suas primeiras plataformas, o Music Key e o Prime Music, que disponibilizaram aos usuários acesso a um catálogo extenso de músicas através de uma assinatura. Em razão da facilidade de acesso às tecnologias de gravação sonora, se iniciou na indústria fonográfica a descentralização dos processos de produção e distribuição de fonogramas. Em pouco tempo, novas distribuidoras passaram a atuar de forma autônoma no setor da economia e novas produções semiprofissionais começaram a surgir, sem a necessidade de intermediários. Pela primeira vez, o artista passou a ter controle total sobre todas as etapas do processo de gravação e distribuição do conteúdo musical. No entanto, os serviços de streaming não foram tão bem aceitos assim pelos autores e artistas, devido a uma enorme discrepância entre os valores acumulados pelas plataformas digitais e os valores efetivamente recebidos pelos criadores da música. O novo modelo de negócio foi alvo de diversas críticas, embora já tenhamos algumas mudanças na legislação que visam a proteção dos autores e artistas. O streaming continua sendo uma tecnologia recente e que com certeza ainda será a pauta de muitas discussões não só no Brasil, como no mundo todo. Atualmente, as vendas de música digital no país já representam 72,4% do faturamento da indústria. Graças ao surgimento do streaming, qualquer um pode desfrutar de músicas ou assistir vídeos em tempo real, sem a necessidade de baixar arquivos e organizar o conteúdo em um dispositivo específico. Eu vou falar sobre algumas curiosidades da música. A música ela pode ser usada como um tratamento alternativo para o mal de Parkinson e para pessoas que sofreram AVC. Muitos neurologistas afirmam que a musicoterapia, quando feita por um tempo prolongado, pode ajudar a melhorar a saúde de um paciente, principalmente quando se trata de problemas relacionados ao cérebro. Músicas felizes ou tristes afetam a forma de como você enxerga o mundo. Estudos comprovam que o nosso cérebro tem a capacidade de associar diversas informações dos nossos sentidos, e um exemplo para isso é que se você estiver chateado, ao escutar uma música feliz, seu ânimo se eleva, fazendo com que você veja as coisas à sua volta de uma forma mais positiva. Um estudo realizado na Coreia do Sul afirmou que plantas crescem mais rápido quando tocamos músicas para ela. Esta pesquisa foi realizada com peças clássicas como a Sonata de Luar de Beethoven e que foram reproduzidas para diferentes plantações, que apresentaram um resultado muito positivo. Os fãs de música clássica e de heavy metal têm personalidades semelhantes.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade da Escócia, apresentou que os fãs de heavy metal e os de música clássica apresentam personalidades praticamente iguais, como criatividade, tranquilos e introspectivos. O estudo foi feito através de uma análise do perfil de fãs de cada um dos gêneros musicais, com cerca de 36 mil pessoas em todo o mundo. A sua música favorita provavelmente faz com que você associe com algum evento emocional de sua vida. É muito comum associarmos a músicas específicas a certos eventos que ocorrem na nossa vida. Quando temos uma música preferida, ela provavelmente remete ou lembra algum evento emocional que passamos, mesmo que não lembremos qual seja. A música pode relaxar. De acordo com o estudo realizado pela PhD Sky Chefin, da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, foi comprovado que as músicas do estilo clássico, pop e jazz são capazes de nos relaxar. A pesquisa foi realizada com vários voluntários que foram submetidos a situações estressantes. Logo depois, escutaram uma canção. A música que você escuta pode dizer muito sobre sua personalidade. Os pesquisadores Peter J. e Samuel D. Gosling concluíram uma pesquisa que aponta que o seu gosto musical pode dizer muito sobre a sua personalidade. Em geral, as pessoas que possuem gostos complexos e reflexivos como blues, jazz e a música clássica são emocionalmente mais estáveis, com boas habilidades de comunicação, inteligência acima da média e sempre está aberta a novas experiências.